Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Professor Renato aqui com vocês e o bate-papo que a gente vai começar agora é para resolver algumas questões de processo penal, né, da bancazinha, aquela querida nossa IBFC, né, resolvendo aqui algumas questões focadas, né, criadas normalmente aqui para o cargo de técnico. Então, a pegada é resolver essas questões para que você se prepare melhor, para que você conheça melhor, né, o estilo, o formato, né, e como normalmente alguns assuntos aparecem, principalmente em si, tratando de um cargo específico. Beleza, meu povo? Dito isto, material na tela, meu diretor, por favor, para a gente já começar aqui o bate-papo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. Durante uma festa de aniversário, Caio agride fisicamente Vinícius, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Então, já é um ponto de alerta aqui, né, em que no enunciado se ligue 80% do que você precisa está no enunciado. Então, palavras-chave, termos, né, é importante você dar uma grifadinha para você não perder o fio da meada, beleza? O caso é registrado por testemunhas e divulgado nas redes sociais, beleza? Vinícius, no entanto, afirma que não pretende processar Caio por motivos pessoais. Ok. Passadas mais de 2 semanas do fato, o Ministério Público propõe ação penal com base no boletim de ocorrência e nos vídeos amplamente divulgados. A defesa, em resposta à denúncia, alega a ausência de condição de procedibilidade. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Pois bem, o que é que a gente tem aqui da questão? A gente tem um crime de lesão leve, certo? Dito isto, artigo 129, e nesse caso é o caput do Código Penal. Tranquilo. Aí, se você caminha, como a gente caminhou pelo enunciado, você vai ver que o X da questão aqui envolve ação penal. E aí, tomando e lembrando aquilo que a gente já sabe, regra geral, o titular, ou seja, aquele que pode provocar o Estado, aquele que pode bater na porta do judiciário e dizer, ó, tem uma bronca aqui para você resolver, judiciário. O provocador do poder judiciário, através de uma ação, ou seja, o agir dele é um processo, é uma ação penal. Esse pontapé inicial eu chamo de denúncia quando é Ministério Público, chamo de queixa-crime quando é você, o ofendido ou vítima, que tem que bater na porta do judiciário para provocar uma reação dele. E aí, regra geral, o titular da ação penal é o Ministério Público, porque, regra geral, a ação penal é pública. Ok? Regra geral. E aí, da regra geral, a incondicionada é aquela que, na subespécie de ação penal pública, é a regra. A exceção é a condicionada à representação ou à requisição. Representação da vítima, requisição, ministro da Justiça. Ok? Beleza. Na modalidade gênero ação penal, como eu disse a vocês, existe ação penal privada, que aí o titular é o particular. Beleza? Tranquilo. Dito isto, senhores e senhoritas, o que é que a questão está tratando e buscando de você? Está buscando uma regra que é a seguinte: lembrar você que normalmente os crimes são de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra geral. Quando tiver que ser uma modalidade diferente, tem que vir expressamente previsto em lei. Ou seja,
esse crime se processa mediante representação da vítima, ou seja, num parágrafo único, num parágrafo do dispositivo do artigo do crime, ou no capítulo que está um crime, seja nas disposições gerais no início ou nas disposições finais daquele capítulo, tem que haver alguma menção, tá certo? Esse crime se processa mediante queixa, esse crime se processa mediante representação do ofendido da vítima, esse crime se processa mediante requisição do ministro da Justiça. Então, tem que estar expressamente previsto em lei. Ok? Dito isto, a questão está brincando com a gente sobre o disposto no artigo 88. De onde, Renato? Da Lei 90/99 de 95, que vai dizer que a lesão leve, que é o caso do enunciado, se processa mediante representação da vítima. Ok? Assim sendo, haveria a necessidade de que houvesse representação. Mas aí vamos lá. Vou apagar essas observações aqui, deixei alguns artigos nos comentários, tá certo? Antes de a gente ir especificamente para eles, mas vamos ler as assertivas, certo? Professor, eu não copiei, dá uma pausa antes que eu prossiga e você faz as anotações. Tranquilo? Vamos lá. Letra A. O Ministério Público agiu corretamente ao oferecer a denúncia, pois, nos crimes de lesão corporal leve, a ação penal é pública incondicionada. Já vimos que isso vai caminhar para outra direção do que a gente acabou de falar. B de bola. Trata-se de hipótese de ação penal subsidiária da pública. E Vinícius poderia oferecer a queixa-crime após o decurso do prazo decadencial de 6 meses sem manifestação do Ministério Público. Bom, não é hipótese de ação penal subsidiária da pública. Qual é essa, professor? Essa é o seguinte, só para lhe lembrar, tá? O Ministério Público, na ação penal pública, ele tem 5 ou 15 dias para se manifestar. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto, ok? Beleza. Passado esse dia, a vítima, Vinícius, tá? Se o Ministério Público não denunciar, isso abre hipótese para Vinícius entrar com uma queixa-crime, que aí seria uma ação penal privada supletiva à pública, subsidiária da pública, certo? Então, poderia isso ser feito. Só que, além de não ser o caso aqui em questão, tá? O prazo decadencial que ele usa, dizendo que ele só poderia oferecer a queixa-crime após o decurso do prazo decadencial, não. Se Vinícius sabe quem é o autor do delito, certo? Então, nesse caso, Caio. Supondo que Caio, respondendo o processo em liberdade, 15 dias. 16º dia, abriria-se o prazo para Vinícius ingressar com uma queixa-crime, né, com uma ação penal pública, né, no caso a ação penal subsidiária da pública. Ele teria, a partir desse 16º dia, 6 meses para frente, certo? Para fazer isso. Se ele não fizer, aí decai o direito de queixa. Ele não vai poder mais processar Caio, certo? Então, a brincadeira aqui dentre os prazos faz com que essa questão, essa letra B, esteja errada. Letra C. A ação penal, no caso narrado, é privada personalíssima. Não é. Está errado já aqui. Por que está errado, professor? Porque só existe uma modalidade de ação penal privada personalíssima. É a prevista no artigo 236 do Código Penal, tá? Que é um crime contra o casamento, que é a ideia de ocultar impedimento para casar, certo? Ou induzir o cônjuge contraente a erro, né? Em razão de esconder, né, alguma tipo de característica que poderia tornar insustentável o casamento, certo? Então, esse é o único tipo penal que admite a ação penal privada personalíssima, que não é o caso da questão, já que a gente está tratando de lesão corporal leve. Tranquilo? Beleza. Nos sobra a letra D de dado, que diz que o Ministério Público não poderia ter oferecido a denúncia, pois o crime de lesão corporal leve, salvo se praticado no contexto de violência doméstica ou familiar, exige representação do ofendido para início da ação penal, que é o que eu disse a você, que é o que está previsto no artigo
88 da Lei 9099 de 95. Aí está dizendo aqui, professor, salvo-se no contexto de violência doméstica. Isso, porque aí temos aqui o artigo 41 da Lei Maria da Penha e a súmula 542 do STJ sobre isso, certo? Então, a letra D é a nossa resposta, beleza? E aí, só para corroborar e fundamentar juridicamente o nosso gabarito, certo? Artigo 24, a regra. Nos crimes de ação penal pública será promovida a denúncia pelo Ministério Público, ok? E aí, mas dependerá quando a lei exigir de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, a exceção. Então, a lei tem que assim estipular, certo? Fala sobre a representação aqui de ser irretratável, no artigo 25, mas isso é outro ponto. E aqui, artigo 38, lembra que eu falei da questão do prazo decadencial? Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá o direito de queixa ou de representação, aquele que a gente falou, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, a contar do dia em que saber quem é o autor do crime, ok? Então, também trabalhamos com essa ideia. O artigo 88, que eu tinha dito a vocês, da Lei 9099 de 95, tá? Além das hipóteses do Código Penal e da legislação penal especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas, ok? O artigo 41 da Lei Maria da Penha, que eu citei há pouco para vocês, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica. O que, Renato, que não se aplica? A Lei 9099 de 95, ok? Nenhum dos seus institutos, nenhum, tá? E a súmula 542, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, qualquer modalidade de lesão, ok? Beleza? Então, prego batido, ponta virada, vamos para a próxima questão. Segunda questão, durante uma fiscalização, policiais abordaram um veículo suspeito e encontraram, no interior do porta-malas, diversos aparelhos eletrônicos ainda lacrados, acompanhados de etiquetas de uma loja que havia sido furtada há algumas horas antes. O ocupante Miguel não conseguiu comprovar a origem dos produtos e não apresentou nota fiscal. Então, por enquanto, está ruim para Miguel. As autoridades constataram por rádio que aquele era o local de fuga informado por testemunhas. Os policiais, então, prenderam Miguel em flagrante delito. Diante do exposto, é correto afirmar que se trata de, e aí espaço para a gente complementar, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Pois bem, estamos lidando com a ideia do flagrante delito. Flagrare, né, fogo, aquilo que está próximo, que está acontecendo, a live é ao vivo, é agora. E aí, vamos lá, senhores e senhoritas. No Código de Processo Penal, a partir do artigo 301, que vai determinar quem pode e quem deve efetuar o flagrante. Quem pode? Qualquer do povo. Quem deve? Policial. Ok? Agora, modalidades. Você tem uma escadinha que normalmente eu faço isso. Você tem aqui o crime. E aí, no primeiro degrau ao último, você vai ter uma maior proximidade e no último, uma maior distância da ocorrência criminosa. Então, o 302 do CPP está nessa ordem. Incisos, tá? Em que você vai encontrar uma maior ou menor proximidade da ocorrência criminosa, certo? Aqui nos dois primeiros incisos você vai ter
o flagrante próprio. No inciso 3, você vai ter o flagrante impróprio, ou também chamado de quase flagrante. E no inciso 4, você vai ter o flagrante ficto, ou presumido. Para além dessas possibilidades, professor, ainda há outros flagrantes, alguns não admitidos e outros sim admitidos. Você tem hipótese de flagrante esperado. Você tem flagrante diferido, postergado, retardado. E você tem o flagrante forjado. E flagrante preparado. Esses aqui, em verde, eles são legais. Esses aqui, em roxinho, que eu coloquei do lado, são ilegais. Beleza? E aí, vamos lá. Aqui é a ideia de, hipoteticamente falando, né, vamos modificar aqui que não foi um flagrante de um crime patrimonial, certo? Supondo que Miguel ele é surpreendido enquanto ele esfaqueia. Então, veja, esfaqueando. O ando está dizendo que ele está fazendo, que a atuação é presente. Ou seja, é agora. Então, Miguel é flagrado esfaqueando um terceiro, tá? Uma vítima. Então, você tem aqui, enquanto ele realiza a ação. Ok? Beleza. Mas vamos supor que Miguel acabou de esfaquear. Ele é encontrado ao lado do corpo da vítima, com a faca acabando de ser removida do corpo, pingando ainda de sangue. Ele não executa mais a ação, ele acabou, ele encerrou os atos executórios. Aí seria o inciso 2. Ok? Beleza. Vamos supor que ele é surpreendido e aí, né, alguém olha ele iniciando um afastamento do corpo e alguém grita: pega o assassino. E ele sai correndo e, supondo que um policial que presenciou, corre atrás dele. E aí inicia-se aí uma perseguição. Essa perseguição não precisa que o policial tenha o tempo todo Miguel sob o seu alcance do seu olhar, né? Então Miguel pode se desvencilhar numa rua, né? Pegar e furtar ou roubar uma moto de alguém que passava, cena de filme, e aí sai, e aí o policial vai ao encontro de um parceiro para pegar uma guarnição, passa pelo rádio o possível local de fuga, onde perdeu de visão a visão de Miguel, e aí começa a promover diligências, né, para que Miguel seja achado, ou seja, a perseguição não parou. Atos, né, são promovidos constantemente até a captura de Miguel. Teríamos a hipótese do inciso 3, do 302. Ou, vamos supor, que Miguel, quando terminou o seu serviço, deixou ao lado da vítima a faca, deixou ainda cair sua carteira. E aí, supondo que seja uma carteira à moda antiga, né, aquela carteira que tem gente que carregava cartão de crédito, talão de cheque, dinheiro, um papel anotado, um monte de número de telefone e algum boleto para pagar. Tudo dobrado e colocado na carteira. A carteira ficava parecendo um sapo cururu, né? Tanto é que quem andava com esse tipo de carteira no bolso da calça provavelmente desenvolvia escoliose se andasse muito de ônibus ou trabalhasse sentado em cima da carteira, né, que acabava ficando torto, né? Então, Miguel deixa essa carteira. Aí eu encontro documentos de identificação, encontro um boleto que tem o seu endereço, encontro a faca, instrumentos. Na faca tem lá a impressão digital, então eu tenho elementos que colocam Miguel como autor do delito. Eu vou, acho o Miguel em casa, prendo Miguel. Tá? Ou ainda, Miguel fugiu,
para além da carteira e da faca, teve uma pessoa que disse, ó, vi um rapaz de 1,80 m com uma camisa de cor cinza, mas que estava manchada de sangue, estava com uma calça jeans, um tênis, um sapato amarronzado, não sei se era sapatênis, se era tênis ou se era um sapato, né? A cor do cabelo mais ou menos assim, e tinha uma tatuagem no braço. Então, descreve, e ele saiu correndo por onde? Foi em tal direção. Então, pessoas viram, deram a descrição, deram elementos, além disso, são encontrados instrumentos próximos ao cenário do crime, que levam a Miguel. E aí eu capturo Miguel. É flagrante? É flagrante. Tá? Então, é a modalidade aqui do flagrante ficto ou presumido. Beleza? Tenho ainda o flagrante esperado, diferido, o postergado ou retardado. O esperado, cuidado para não confundir, tá certo? É diferente do diferido, postergado ou retardado. Diferido, postergado ou retardado são sinônimos, ok? Aqui é um só. O esperado é outro. Então, A e B aqui para você, do mesmo jeito que o forjado é diferente do preparado. Então, aqui C e D, certo? Então, veja. O esperado. 2 policiais, né, estão ali em Campana, né, porque suspeitam de uma prática criminosa. Eles não têm certeza nenhuma. E eles ficam apenas esperando porque receberam aí uma informação de que vai acontecer. Então, há uma desconfiança que 2 ladrões têm assaltado algumas lojas de galerias e pequenos comércios de um determinado bairro. E aí, uma galeria nova inaugura e tem uma linha de comércio tipo farmácia, uma lanchonete que tem sido o alvo principal dos ladrões. Aí a polícia, né, coloca uma guarnição, um carro um pouco mais afastado, num ponto que dá para ver o que está acontecendo, e eles ficam ali aguardando o assalto. O assalto, quando inicia, né, o acontecimento lá, o arrombamento, os policiais chegam e prendem os ladrões. Então, nesse caso, o flagrante ele é apenas esperado. Há a probabilidade, não havia a certeza. Beleza? Beleza. O flagrante diferido, postergado ou retardado, né, é previsto tanto lá na lei de drogas, por exemplo, como também na lei de combate às organizações criminosas, é a ideia do seguinte. Está acontecendo agora uma situação flagrancial e que se eu sou policial, lembre-se, está aqui, eu devo, eu tenho que, certo? Beleza, Renato. Só que aí, tá? Eu que tenho, eu peço autorização e digo assim, ó, vai rolar hoje uma grande compra e venda de drogas. Só que nesse ponto em que está acontecendo, o que vai acontecer, ao invés de prender em flagrante os envolvidos ali, eu posso aguardar em que eles vão ao encontro de outras pessoas e aí haverá mais envolvidos, haverá um acervo probatório melhor, ou seja, mais provas, tá certo? E eu vou prender, para além de os principais envolvidos, talvez até, né, o chefe da organização. Então ficaria melhor, mais proveitoso para a perseguição, né, e para a instrução criminal futura se eu esperar um pouquinho, ou seja, para daqui a pouco. Por isso que eu postergo, por isso que eu retardo o flagrante. Não é agora, mas aí agora já está acontecendo algo que precisaria, já que eu devo da minha intervenção, já que eu sou policial. Só que aí a lei diz que não. Se houver necessidade, segura a onda, espera, retarda, e tu faz esse flagrante depois. Flagrante diferido, postergado ou retardado, certo? Flagrante forjado é forjar, é criar uma situação que não existiria, certo? Então vamos supor que aqui no caso do enunciado da nossa questão, se os policiais colocassem esses aparelhos eletrônicos lacrados no carro de Miguel. Então eles forjaram, eles criaram uma situação. E o preparado, né, é criar a arapuca de uma situação que não foi, né, a pessoa que criou ou se colocou. Né? Ela é incentivada por terceiro para fazer isso. Exemplo clássico, você chega, um policial disfarçado, chega para um traficante que vende um tipo de droga numa esquina, numa rua de um determinado bairro, tá? Ele chega ali e diz, vou comprar para prender, em flagrante. Quando ele chega para prender, né, aí o cara diz, bicho, eu não tenho nada para vender não, tô de baixa, vendi tudo que eu tinha. Aí o comprador, policial disfarçado, diz assim, meu irmão,
mas desenrola aí para mim. Eu disse, meu irmão, não tenho guardado, não tenho comigo, não tenho nada. Aí ele fez, mas tu tem uns contatos aí, consegue com os teus contatos que eu te pago, tu me cobraria quanto nessa quantidade X de gramas? Aí o cara diz o preço, ele faz, eu te pago o dobro. E se tu conseguir um pouquinho mais ligeiro, eu te pago 3 vezes mais. Aí o cara, meu irmão, velho, deixa quieto, próxima semana você compra aí pra você aloprar, pra você, né, curtir aí sua onda e tal. Aí o cara, vai, meu irmão, te pago 3 vezes mais, consegue aí com alguém. Aí o indivíduo provocado entra em contato com alguém para adquirir, para poder vender. Quando consegue que entrega, aí o policial diz, esteja preso. Aí isso não pode, súmula 145 do STF. Beleza? Então é um famoso flagrante preparado que prejudica o dolo natural do agente de acordo com o STF. Ok? Beleza. Dito isto, vamos para as assertivas. E conforme as assertivas, temos a letra A. Né? E aí, só para relembrar. Durante a fiscalização, policiais abordaram um veículo suspeito e encontraram no interior do porta-malas diversos aparelhos eletrônicos ainda lacrados, acompanhados de uma etiqueta de uma loja que havia sido furtada algumas horas antes. Ou seja, foi nessa situação do inciso 1? Não. Ele não estava pegando. Ele acabou de pegar? Não, já passou um pouquinho, então não está tão perto quanto estava aqui. Ele foi perseguido? Não. Eu encontrei ele com elementos que levam e conectam ele à prática do delito? Até agora sim. E aí, ele não consegue comprovar a origem dos produtos, strike 2. Além disso, por rádio, aquele local era o local de fuga informado por testemunhas, que foi um exemplo que eu dei para vocês aqui, para ter proximidade, inclusive, com a historinha de Miguel. Então, estamos dentro do que seria o flagrante ficto presumido, até agora sim, pois Miguel foi encontrado logo depois do crime na posse de objetos que o vinculam à infração. Por enquanto, é a letra A nossa resposta. Letra B, flagrante impróprio, pois a prisão ocorreu após perseguição. Não teve perseguição. Flagrante próprio, né, pois Miguel foi preso no exato momento da prática. Também não foi. E flagrante ilegal, pois a prisão não foi imediata, tampouco houve perseguição. Não é isso que torna a prisão ilegal. Então, letra A é a nossa resposta, tá? E eu coloquei aqui para vocês uma breve explicação daquilo que eu conversei com vocês. Beleza? Tranquilo? Então, qualquer dúvida que houver, vocês já sabem. Plantão de dúvidas, podem entrar em contato com a gente. Show de bola? Beleza, vamos lá. Terceira questão. Durante a tramitação de uma ação penal por homicídio qualificado, então, artigo 121, parágrafo 2º, né, e incisos do Código Penal. Beleza. Pena de 12 a 30 anos. Xisto, nome bonito para você colocar no seu filho, foi preso preventivamente por decisão judicial fundamentada na gravidade do crime. Temos aqui já um possível problema. Então, temos uma preventiva e a fundamentação foi na gravidade do crime. E aí, vamos lá. Prisão preventiva, 312 e 313 do CPP é que estão aqui dentro do X da discussão por enquanto. Ao tomar conhecimento da prisão, seu tio Flávio, que não é advogado, decide reagir e protocolar um pedido de habeas corpus em favor do seu sobrinho Xisto, alegando ilegalidade na fundamentação da custódia. Aí vem agora a outra questão, que aí a gente já migra, né, para o ponto de que, a fundamentação para isso aqui, o que poderia tornar ou não ilegal, ainda não entrei nesse ponto, e o manejo do remédio constitucional, né, que decide restaurar a liberdade de alguém quando tolhida ou impedir que a liberdade de alguém seja atacada, habeas corpus, né? Então, foi o tio que não é advogado. Tá? Então, é isso que a questão está jogando na caixa dos peitos. Aí, você já sabe, eu sei, nós sabemos, não custa reforçar, o intuito aqui é isso, treinar até a exaustão, para você ficar de um ponto que você vai responder numa velocidade e numa tranquilidade, que você vai desconfiar, mas não desconfie
do seu preparo. Se você está preparado, tenha só agora segurança. Saber, você sabe. A gente está treinando para deixar você mais afiado, beleza? Então vamos lá. Então, o habeas corpus pode ser manejado por qualquer pessoa. Peraí, professor. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Peraí, professor. Eu não entendi. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode manejar um habeas corpus em favor de alguém. Certo? Professor, então um tio, um não tio, um primo conhecido, um amigo, tanto faz, homem, mulher, menino, idoso, qualquer pessoa. Vixe, professor. Menor de idade, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas, professor, eu vou repetir. Pare de discutir. Qualquer pessoa. Beleza? Habeas corpus pode ser manejado por qualquer pessoa em favor de terceiro. Massa? Show de bola? É nóis. E aí, vamos lá. O habeas corpus foi indeferido sob o argumento de ilegitimidade ativa. Então, já encontramos o erro, já que qualquer pessoa pode. Por Flávio não se tratar de advogado habilitado. Com base na disciplina do habeas corpus, na Constituição Federal e na legislação processual penal, assinale a alternativa correta. Então, só por bater nessa tecla aqui, a gente já sabe onde é que está o erro do enunciado, beleza? E aí, vamos lá. A decisão foi correta? Não foi. A decisão foi correta? Não foi. Então, a gente já corta duas. Precisa olhar a justificativa se a gente sabe que está errado? Não. A decisão foi incorreta. Opa, então, a decisão foi incorreta, ok? Pois qualquer pessoa pode, protegendo o direito próprio de terceiro, impetrar habeas corpus, independentemente de assistência de advogado, contra a decisão que decretar prisão preventiva, e nesse caso, precisaria de um complementozinho aqui anunciado, prisão preventiva, e no caso, ilegal, certo? Porque se a prisão é legal, não há que se falar de HC. Você pode até impetrar, mas seria indeferido, né, por não ser o instrumento adequado, já que há legalidade. Aqui a ilegalidade se dá na fundamentação abstrata, tá? Apenas nisso aqui. Eu preciso de fundamentos concretos, né? Então eu tenho aqui os fundamentos para uma preventiva no 312 e a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para a sua decretação, ok? Então, por enquanto, a letra C é a correta e a decisão foi correta, também eu já corto, eu nem olho o resto enunciado, tá certo? Porque já sei que está errado, letra C é a resposta. E aí vamos agora para os fundamentos. Artigo 5º da Constituição, né, que vai nos dizer o caput, né, que é importante sempre começar pelo caput, tá? E aí quando a gente vai para o inciso 68, vai dizer: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Beleza? Aí quando a gente vai para o CPP, dá-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar em iminência de sofrer violência ou coação ilegal da sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Isso aqui é debatível, mas aí vamos lá. Não é o foco do nosso bate-papo de hoje. Ainda, né, no CPP, artigo 654. O habeas corpus poderá ser empretado por qualquer pessoa em seu favor ou de outra, em bem como pelo Ministério Público. Ok? Como falava de indenização numa das assertivas aqui, eu achei por bem deixar só para você ter o fundamento, porque também está incorreta se você ficar preocupado com o fundamento, embora que pelo início, né, quando a gente mata aqui que por qualquer pessoa poderia, se o argumento foi esse, tá, só poderia estar correta a assertiva que dissesse que estava incorreta a decisão do juiz. Por isso que a gente já corta os outros. Em prova, a gente tem que responder estrategicamente. Saber do conteúdo é o essencial. Mas se você já pega pelo início do enunciado da assertiva e que está dizendo que está correto, e você já sabe que está incorreta, para que ler a justificativa? Já passa para as outras, beleza? Ganha tempo na resolução da questão. Beleza? Letra C. Vamos embora para a próxima questão. Durante a audiência de custódia, Lucas é apresentado ao juízo após a prisão em flagrante pela suposta prática de furto simples. Então, temos aqui flagrante, tá? Aí no caso, furto simples, 5.5, ok, reclusão de 1 a 4 anos, beleza. O juiz verifica que Lucas é primário, beleza, possui residente física, ok, emprego ilícito, ok, e não há violência ou grave ameaça envolvida na infração, ok. Por enquanto, requisitos positivos em favor de Lucas. Ainda assim, o MP requer a conversão da prisão
em flagrante em preventiva. Então, está pedindo aqui, isso chega no 310 do CPP e no 311, que é o seguinte, 310 é basicamente o seguinte, houve o flagrante, depois do flagrante eu vou analisar a legalidade ou não desse flagrante e havendo provocação, então tem que ser por provocação, no caso houve provocação, sim, o MP requer, então o MP está provocando o juiz, tá? Então houve provocação para haver uma prisão preventiva, certo? Alegando gravidade abstrata do delito. A gente acabou de falar isso e a gente já sabe que não é fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva de seu ninguém, ok? E a repercussão social do fato também pouco importa. Com base nas disposições do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. E aí vamos lá. O 312 tem fundamentos, o 313 tem requisitos. O 312, nessa questão aqui de alegando gravidade abstrata do delito e repercussão social do fato, você tem aqui a ideia de ameaça à ordem pública. E aqui você tem que ter elementos concretos e não achismo de prova de continuidade delitiva que se ele ficasse solto, ou seja, o periculum in libertatis, a sociedade estaria ameaçada com a liberdade de Lucas, que não é o caso, a questão não traz isso. A gente tem que trabalhar com os elementos que estão no enunciado, ok? E aí, para além de não a ter, porque o 313 diz assim, uma vez preenchidos os requisitos do 312, os fundamentos do 312, tá? Venha para mim agora para olhar alguns requisitos, tipo um checklist, para ver se você preenche. E um dos primeiros requisitos é, a pena do crime em questão é mais que 4 anos? Se for, a gente conversa. Houve descumprimento injustificado de medida cautelar pessoal anterior? A gente conversa. É caso de violência doméstica ou familiar, né, contra a mulher, criança ou adolescente? Aí a gente conversa. Se não, está faltando requisitos para essa preventiva. Ou ainda para a identificação, porque não tem certeza da identidade do indivíduo, aí a gente conversa. Mas se não tem esses requisitos, a gente não pode conversar. Tá? Então, aqui a gente tem uma desnecessidade dessa prisão preventiva, certo? E aí vamos lá para as assertivas. A gravidade abstrata do crime e sua repercussão são fundamentos idôneos? Não, não são. A liberdade provisória deve ser concedida, pois não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e o simples fato do crime ser grave ou causar repercussão social não autoriza a segregação cautelar. Por enquanto é a letra B. Ô professor, liberdade provisória é porque é o seguinte, meus amigos. Houve o flagrante. Aí, como eu disse a vocês, chegamos no 310 do CPP, que é a ideia da audiência de custódia. E aqui só temos 2 caminhos. Caminho 1, prende, que é a conversão desse flagrante em prisão preventiva ou temporária, ou solta, para que ele responda, possivelmente por esse delito. Agora, responda o quê? Em liberdade. Aí a liberdade ela é provisória, certo? Ela é precária, enquanto não houver uma decisão definitiva ou ele der motivos para ser preso. Então, só temos esses 2 caminhos aqui. E no caso, já que não cabe preventiva, só cabe liberdade. Por isso que é liberdade provisória. Beleza? Letra C. Liberdade provisória só poderá ser concedida mediante fiança arbitrada pelo juiz. Não, ela pode ser com ou sem fiança, certo? Por exemplo, ele pode não ter, né, condições para pagar e pode ser dispensado. Artigo 325 e 350 do CPP. Ou ainda ser um crime inafiançável, certo? Aí quando ele coloca aqui que só poderá ser concedida mediante fiança, está errado, tá? A liberdade provisória não poderá ser concedida, pois o furto é crime doloso, certo? Furto é crime doloso, mas não tem nada a ver com isso. Tem que ser crime doloso, com a pena como requisito para tal, e além disso tem que estar preenchido os fundamentos do 312, ok? E aí, trago o 312 para você e o 313, só para você ter noção do que eu acabei de colocar, beleza? E aí, senhores e senhoritas,
é o seguinte. Não era isso que eu queria, era isso aqui. Veja só. Garantia da ordem pública, a ideia da delinquência não persistir e trazer prejuízos concretos à sociedade pela liberdade do indivíduo. A ordem econômica é subespécie de ordem pública. A diferença está aqui no tipo de crime que ele pode vir a praticar, certo? Aqui são crimes em geral, aqui são crimes de ordem financeira ou econômica, tá? Então, ameaça à ordem pública, mais genérica. A ordem econômica, subgênero, aí são para crimes específicos, certo? Por conveniência da instrução criminal, esqueça a palavra conveniência, que ela é horrorosa aqui dentro desse contexto, porque não é por conveniência, tá? Não é uma questão de conveniência, de capricho, de vontade, não. É para a rigidez, para a segurança da instrução criminal. Como assim, Renato? O indivíduo solto, ele poderia destruir provas, ameaçar testemunhas, tá? Então, se houver provas concretas disso, aí, né, você tem fundamento para uma preventiva. Ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, o indivíduo ele tem patrimônio e ele começa a vender o patrimônio. Ele começa a dispersar o patrimônio dele. Ele tira um passaporte e compra passagens para ir para um outro país no início do processo, no início da investigação. Ou seja, o que é que a gente tem aqui? A gente não tem um cheirinho de fuga, ou seja, havendo uma condenação, esse camarada se cai fora do país, para trazer ele de volta, não ficaria um pouco complicado? Pois é. Então, mas eu precisaria, tá certo, de elementos disso, tá? Quando houver prova da existência do crime, tem que ter materialidade e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, elementos concretos. E, nos termos, sendo admitida a decretação da preventiva, ou seja, tem fundamento do 312? Tenho. Aí eu vou para os incisos 1, 2 e 3, que eu disse a você. Crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Condenado por outro crime doloso em sentença transitada e julgado, ou seja, o reincidente. Violência doméstica e familiar contra criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência. Beleza? Prisão preventiva sobre dúvidas sobre a identidade civil. Então, foram alguns pontos que eu levantei aqui para vocês. Beleza? Então, letra B foi o que a gente colocou. É a nossa resposta. Show de bola? Vamos lá. Fátima, maior e capaz, foi vítima de injúria do artigo 140 do Código Penal, crime contra a honra objetiva ou subjetiva. Nesse caso, é honra subjetiva, tá? Honra subjetiva. Honra objetiva é calúnia e difamação. 138, 139, beleza? Honra subjetiva, ou seja, a autoimagem, a autopercepção que a pessoa tem de si mesma, os elementos físicos, atributos físicos, intelectuais e morais são usados para, né, ofendê-la propositadamente. Então, crime doloso. Então, Fátima foi vítima de injúria, praticada por 2 colegas de trabalho, beleza? Durante uma reunião interna da empresa. Inconformada, ajuizou queixa-crime contra ambos. É um crime de ação penal privada. No entanto, antes da citação dos querelados, que são os réus, certo? Fátima decidiu renunciar expressamente ao direito de queixa em relação a apenas um deles, por meio de documento protocolado em cartório e juntado ao processo. A defesa do segundo querelado pleiteou a extinção da punibilidade também em favor do seu cliente. Diante do caso narrado, assinale a alternativa correta. Então, o seguinte é 2 pontos. Quando a gente fala de ação penal privada, senhores e senhoritas, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte. A gente tem alguns princípios. E o da questão aqui envolve o princípio da indivisibilidade. Ou seja, a história é a seguinte. Você tem autor da ação penal. Então, o autor da ação penal, a gente chama ele de querelante, que é vítima de um crime.
Ok. Autor versus réu, que é o querelado. Que é o autor do crime. Supostamente. Certo? Só vai ser decretado com a sentença penal condenatória que transite em julgado, determinando a culpa definitiva desse suposto, né, autor. Beleza. Só que aí é o seguinte, tá aqui, é indivisível a ação penal privada. Ou seja, havendo mais de um réu, então réu 1, réu 2, réu 3, que aí você pode chamá-lo de querelado. Querelado. Professor, o senhor está abreviando. Para a gente ganhar tempo. Querelado 1, 2, 3. Ok? Beleza. Aí, se é indivisível, é o famoso ou processa todo mundo ou ninguém. Então, todo mundo ou ninguém. Não existe a história de apenas um e os outros não. Professor, mas vamos lá. Existe a hipótese de que o autor, o titular da ação penal, ele pode não querer processar. Pode. Esse não querer processar pode ser de maneira que ele possa deixar transcorrer o prazo ou praticar ato contrário ao desejo de briga, né, de querela, né? Então isso seria uma renúncia tácita, ou pode ser expressa conforme houve aqui na questão que foi protocolado e juntado documento no auto de renúncia em razão de um deles. Pois é, mas aí a renúncia praticada perante um, ela se comunica aos demais, ou seja, todos os demais tirarão proveito da renúncia. Por quê? Porque ou processa todo mundo ou não processa ninguém. Porque a ação penal privada, ela é indivisível. Eu não posso escolher quem eu vou processar e quem eu não vou. Se há coautoria ou participação, há outros envolvidos e eu tenho ciência disso, eu tenho que processar todos. Ok? Beleza? É nóis. Então, é isso que vai, né, reger aqui a ideia. E você tem fundamento jurídico tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal. Código Penal, artigo 104, se eu não estiver equivocado, e no CPP, artigo 49, se eu não estiver equivocado. Beleza? E aí vamos lá para as assertivas. Letra A. A renúncia do direito de queixa feita em favor de um dos seus querelados estende-se automaticamente aos demais, impedindo a continuidade da ação penal. Por enquanto, a gente está na letra A como resposta. Vamos ler a letra B. A renúncia ao direito de queixa é ato bilateral. Não, não é. É ato unilateral. É direito do autor. Não precisa da participação do réu. Tá? Cuidado que isso está tentando te confundir com o instituto do perdão judicial, em que, vamos supor, que no caso aqui, Fátima, ela entrou com a ação penal. A ação penal dela foi recebida e foi aceita. No transcorrer do processo, ela exige perdoar, né? Vamos supor que tivesse só um réu. Então, autor versus um réu. Aí o autor quer perdoar. Ele oferece o perdão. O réu ele tem que aceitar. A renúncia não depende do aceite. E a renúncia ela é anterior ao recebimento, o despacho que o juiz dá dizendo que está tudo ok com a ação penal, certo? Ele é posterior, o perdão é já com a existência. A ação penal ela já existe. A renúncia é antes da ação penal existir, ok? Então, bilateral é o perdão e não a renúncia, certo? A renúncia ao direito de queixa feita em favor de apenas um dos querelados é válida exclusivamente para ele. Não, está errado. A renúncia não interfere na ação penal, salvo se homologada pelo Ministério Público. Também está errado, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aqui a gente já fez. Então, letra A é a nossa resposta. E os fundamentos é
ou são esses aqui que eu já tinha colocado para vocês, só coloquei mais um aqui que foi o 48 que eu não tinha citado anteriormente. Artigo 104 do Código Penal, o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expresso ou tacitamente. Ok. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido indenização do dano causado pelo crime, que aí é outra coisa. Então, senhores e senhoritas, professor, qual seria um ato incompatível para eu entender? Tá? Então, vamos supor o seguinte. Fátima, aqui ela é vítima, certo? E aí, deu-se o nome, tá? Colegas, não se deu o nome. Vamos supor que o autor da injúria foi Beto. E aí, Fátima já está com a ação pronta. Beto acaba descobrindo que ela vai processar efetivamente ele. Aí Beto diz assim: Fátima, eu queria te pedir desculpa pelo ocorrido, assim, assim, assado. Eu estou fazendo aqui um churrasco em casa, um churras. E eu queria que você viesse aqui em casa para a gente conversar, deixar isso para lá e tal. Eu peço perdão a você pessoalmente. Venha para cá, rapaz, deixe disso e tal, etc. Ela vai lá, chega lá, diga aí um vinho que você gosta, um gin, ou uma bebida, uma cerveja e tal, né? E a carne que você prefere, né? O outro tira-gosto, algo do tipo, que a gente providencia, vou lhe receber da melhor forma possível. Venha-se embora aqui para casa. Aí Fátima vai lá, aí daqui a pouco o Beto vai lá, posta uma foto no Instagram, dos dois juntos, nos stories e tal, etc. Tá? Mesmo depois disso, Fátima, depois que comeu, bebeu, né, e pousou de amiga de novo, ou seja, como se estivesse tudo bem, mesmo assim dá entrada na ação penal. Aí a defesa de Beto vai juntar, mas no final de semana anterior ao protocolo da ação penal, ela estava aqui, após o ocorrido o fato da conduta injuriosa por parte de Beto, ela estava aqui festejando na casa dele, visitando e tal, etc. Estavam se confraternizando. Isso é ato incompatível com a vontade de exercer. Né? Então, não faz sentido. Né? Então, seria um argumento favorável a Beto. Beleza? E aqui no CPP, só reforçando, né, a ideia de a queixa contra qualquer dos autores obrigará o processo de todos. Indivisibilidade. E o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Beleza? Então, não sei o que estou dizendo, é a própria lei. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos, se estenderá. Mais uma vez, letra A é a nossa resposta e está aqui os fundamentos. Beleza, meu povo? Vamos lá. Fátima de novo. Fátima foi presa previamente em 3 de janeiro de 2025 por suposto envolvimento em organização criminosa por lavagem de dinheiro. Então, vamos lá. Ela foi presa preventivamente, prisão preventiva. Então, PP 312, 313 do CPP são os pontos que a gente precisa. 3 de janeiro de 2025. Por suposto envolvimento em ORCRIM por lavagem de capitais. Então, vamos lá. Apesar de decorrido o prazo de mais de 90 dias na sua prisão preventiva, até o final de maio, o juiz responsável pela causa não realizou qualquer reavaliação da prisão, tampouco fundamentou sua manutenção. Com base no Código de Processo Penal e na jurisprudência, assinale a alternativa correta. Então, o que é que a questão está fazendo, né? E qual é o bicho aqui? Essa questão é um plus, tá? Essa questão é uma questão a mais, porque ela tem um enunciado no mesmo estilo e no mesmo nível de cobrança das outras questões, certo? Só que ela deu um tiro no pé e não custa nada eu conversar, porque isso é um processo que você se mantém, se reforça e não esquece. E eu só estou trazendo porque foi uma questão que gerou uma certa polêmica, tá? Em razão do seu gabarito, mas que é um assunto que pode cair novamente, certo? E caindo novamente, né? De novo, só trouxe por causa do estilo, do enunciado, do nível de dificuldade, que não é difícil, está no mesmo nível das outras, só que o assunto precisa de uma atenção da sua parte. O assunto é o seguinte: pacote anticrime entrou em vigor em janeiro de 2020, certo? Quando entrou em vigor em janeiro de 2020, modificou muita coisa no CPP.
Dentre eles, o artigo 316, que no seu parágrafo único, se eu não estiver equivocado, vai justamente apontar a necessidade de reavaliação da prisão a cada 90 dias. Então, 90 dias. Porém, a redação do dispositivo, do jeito que posto está, entende-se que essa reavaliação ela tem que acontecer automaticamente. E, não havendo a reavaliação, de novo, pelo do jeito que está posto, entende-se que deve haver a sua revogação. Ou seja, a pessoa ser posta em liberdade e qualquer coisa que passe disso, ou seja, a ausência de manifestação ou justificativa, tornaria essa prisão ilegal. Beleza? Então, isso é do jeito que está posto. Acontece que, por causa disso aqui, houve um episódio ruim para a sociedade brasileira, certo? Porque poderia ter havido uma manifestação prévia, uma provocação prévia dos órgãos de instância superior, ou seja, STJ e STF a respeito do tema, e eles terem modulado o entendimento a respeito do artigo 316. E aí, houve uma concessão aqui de uma liberdade para um membro de uma organização criminosa, né, dito pelo Poder Judiciário brasileiro e não por mim, que era um indivíduo de alta periculosidade, e que ele foi solto. Depois dessa provocação, aí o STF acabou dizendo o seguinte, então agora a gente está na jurisprudência. A gente viu conforme o CPP, conforme a jurisprudência. Então o STF disse, seguinte dois pontos. Não é ou não deve ser automático. O juiz ele tem que ser instado, portanto, provocado. E após a provocação, aí ele vai saber se mantém, sim ou não. Essa é a ideia, certo? Juntando CPP e jurisprudência. Entenderam? E aí, tanto é que eu trouxe aqui 316. E o informativo, tá? O juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, novamente, decretá-la se sobrevierem razões que justifiquem. Beleza, parágrafo único. Decretada a preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, é a redação que dá esse entendimento. Só que aí vem, como eu disse a você, o tribunal e diz o transcurso prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão da liberdade provisória. Tá? STF, plenário, ADI 6581 e 6582, os relatores Edson Fachin, redator do acórdão, ministro Alexandre de Moraes, julgado em 2022, certo? Então, temos esse entendimento. As assertivas. A ausência de reabilitação não invalida a prisão, enquanto ainda estão presentes os requisitos que a autorizam. Se você for olhar, porque veja, aqui é um somatório, CPP e jurisprudência, tá? Então, só conforme o CPP invalidaria, ok? Letra B. A ausência de reavaliação periódica não gera nulidade, por se tratar de mera irregularidade formal, sendo necessária a demonstração do prejuízo. Não é uma questão de nulidade, é uma questão de ilegalidade, é um pouco diferente, uma ilegalidade. E nesse caso, tá? É uma nulidade de um peso, uma nulidade absoluta que macula um direito constitucional, o direito de ir e vir, tá? Então, não seria isso aqui, não tem necessidade de demonstração de prejuízo. A prisão se tornou ilegal com a emissão judicial. Esse foi o gabarito, inicialmente, dito pela banca como correto, tá? Mas essa questão gerou problema, como eu disse a vocês, certo? A letra D. A soltura só será possível se a defesa comprovar que a omissão do juiz foi dolosa e comprometeu a legalidade da instrução penal. Também não precisa disso, não é requisito apresentar. Então, gerou-se controvérsia por causa da letra A.
que diz que a ausência de realização não invalida a prisão, enquanto ainda estão presentes os requisitos que a autorizam, ou seja, o motivo que ensejou a prisão, né? Ou seja, a ameaça à ordem pública, a ordem econômica, né? A rigidez da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, se estão presentes os fundamentos e preenche os requisitos, que nesse caso, tá? Envolvimento com o crime e lavagem de capital subsidiariam motivos pelos quais entende-se que sim, certo? Então, gerou-se a confusão aqui, mas como eu disse a vocês, a banca divulgou, tá? Apenas conforme o parágrafo único. Então, aqui, o fundamento usado pela banca foi o parágrafo único do 316. E aí vem você, beleza, mas os informativos do STF, tá? Já que no enunciado da questão fala do processo penal e jurisprudência, beleza? Bom, vamos lá. Jonas foi denunciado pela suposta prática de lesão corporal grave. Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal, consistente na fratura de uma das costelas da vítima. Ok. O Ministério Público fundamentou a peça acusatória na confissão de Jonas, colhida no inquérito policial, sem requerer realização de corpo de delito. Xiii, Marquinhos, encontramos um problema aqui. Por quê? Porque está se baseando apenas na confissão de Jonas e colhido na fase de inquérito policial, que não tem submissão à ampla defesa e nem a contraditório. Isso teria que ser reforçado, tá? Mas aí vamos lá. Já que é o fundamento da peça acusatória, ou seja, para apresentar a denúncia só houve inquérito por enquanto. Beleza. Sem requerer a realização do exame de corpo de delito. Aqui reside o problema. A defesa requeriu o trancamento da ação penal, sob o argumento de ausência de laudo pericial e a consequente ausência de prova da materialidade do crime. Sobre o caso descrito, assinale a alternativa correta. Qual é o X da questão aqui? O X da questão é prova tarifada, peso de prova, sistema de provas no nosso Código de Processo Penal, e é o seguinte, primeira coisa, o crime em questão. Aí a pergunta que eu vou fazer a vocês, deixa ou não vestígios? Se você diz a mim que sim, ou seja, uma lesão corporal grave que fraturou uma costela da vítima, deixa vestígio? Deixa. Se deixa vestígio, é necessário, então é indispensável, não se dispensa, exame de corpo de delito, que é o corpo do crime. Então, todo o cenário que cerca a prática delituosa não é apenas o corpo da vítima, certo? É todo o contexto, é indispensável. Agora, Renato, se os elementos brutos que poderiam ser evidenciados e periciados aqui, se eles se perdem, perdeu. E aí? Neste caso, tá? Pode haver o suprimento por testemunhos. E nessa ideia de supressão por testemunhos, veja que a declaração, né, do autor é espécie de testemunho, é forma de declaração, certo? Então, vamos lá. Diante do contexto, quais são os dois artigos que eu quero chamar antes de entrar nas assertivas para vocês? Não coloquei aqui. É o 158 e o 167 do CPP, que eu acabei não colocando. Bobagem minha. Mas vamos lá. Tá aí anotado para vocês. Eu ia apenas colocar para vocês que é basicamente essas duas informações que eu coloquei aqui para vossas excelências. Eu só ia mostrar do jeitinho que está escrito lá. Mas vamos lá. Letra A. O juiz poderia julgar procedente o pedido condenatório, pois a confissão do acusado constitui meio hábil para comprovar a materialidade, mesmo em crimes que deixam vestígios? Não. O juiz não poderia julgar procedente o pedido condenatório, pois no crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável. Até agora está ok com o que eu falei. Artigo 158 do CPP. Sendo inadmissível sua substituição pela confissão, salvo na hipótese de desaparecimento dos vestígios, ou seja, perdeu possibilidade de supressão com testemunhos, tá? Então, por enquanto, a letra B é a nossa resposta, tá? Juntando
a ideia desses dois dispositivos, beleza? Letra C. A ação penal deve ser trancada apenas se a vítima se recusar a ser ouvida em juízo. Não. Tá? Letra D de dado. A ausência de exame pericial não tem qualquer repercussão por se tratar de prova produzida na fase investigatória. Não tem nada a ver. Então, letra B e o nosso fundamento está aqui. Artigo 158 e 167 do CPP, se eu não cometi nenhum equívoco. Beleza, meu povo? Então, quaisquer dúvidas que houver, tá? Podem entrar em contato através do nosso plantão de dúvidas. Foi um prazer estar batendo esse papo com vocês. Nos vemos em outras aulas.